Olá, pessoal. Boa tarde. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez nessa sexta-feira, meio chuvosa, com cara que estão falando que vem muita chuva aí, né? A gente não sabe como é que vai ser nesse 10 de setembro. Sejam bem-vindos. Lembrando que a participação de vocês é muito importante, que vocês façam perguntas, que vocês possam até concordar ou discordar. O NED é feito dessa forma, a gente está aqui para justamente aprender. De repente, nós aprendemos com vocês, vocês aprendem conosco. Estamos aqui nesse aprendizado do Livro dos Espíritos, um assunto polêmico, mas nem tanto. Eu estava até conversando aqui sobre isso. E hoje temos aqui a presença de Newton Júnior. Ah, não é Newton Júnior? Newton Júnior, você mudou muito, Newton Júnior. Você está diferente, Newton Júnior. Bastante diferente. Exatamente. Não é Newton Júnior, graças a Deus, porque aquele homem é muito feio. Eu gosto muito mais assim de Alcina Medeiros. A voz, aquela voz que te acalma nos tratamentos, para você que não conhece o NED, você que está nos assistindo, é aquela voz que nos acalma, aquela segunda parte do tratamento, que traz para a gente uma paz muito grande. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Isso. Vamos juntos estudar, né? Ela aceitou o nosso convite. Newton Júnior já se manifestou aí, disse que está de molho, né? Na realidade, Newton Júnior não está de molho, ele está dando essa desculpa porque ele foi para o Caribe. Ele está em viagem ao Caribe e está mandando uma mensagem de lá, tá bom? Então, Newton Júnior, um grande abraço a você. Lindo feriado. Lindo feriado. Por favor, queremos você aqui retornando, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos entrando. Vamos dar uma boa tarde para o pessoal. Né? A gente tem que interagir. Ó, Newton Júnior, boa tarde, meu comandante de molho mais presente. Índia Santos, boa tarde. Rose Fernandes, está muito pequenininha essa letra aqui. Vamos aumentar essa letra para o pessoal enxergar direito? Vamos lá? Aí, muito bem. Rose Fernandes, boa tarde. Cláudia Ribeiro. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa tarde. Chegou cedo hoje, hein, Cláudia? Muito bom, muito bom. Heloísa Inácio, boa tarde, amigos. Tem mais gente entrando aqui. Marisa Fente Pérez. Conhece Marisa, não? Não, né? Não sei não. Não conheço. Marisa, não conheço, realmente. Boa tarde, meus queridos nedianes, aí, do Newton Júnior. Newton Júnior, como eu falei, está no Caribe. Delmira Ciccone Moutinho, boa tarde para todos vocês. A esposa de Newton Júnior, que vai ganhar um troféu, né? Vai aguentar o Newton Júnior aí no Caribe. Adilson Coelho, boa tarde a todos. Adilson Borges Coelho, quer assim será. Amém. Gratidão. Boa, Adilson. Boa tarde a todos. Cláudia Ribeiro, boa tarde. Juninho. O Juninho está no Caribe, Cláudia, já te falei, ele não está aqui nesse momento. Marisa Fente Pérez, minha amiga linda e querida Alcina, beijos. Aí, começou o puxa-saquismo, né? Começa o puxa-saquismo, é terrível isso. Isso dentro da casa espírita é terrível, terrível. Newton Júnior falou assim, mudei para melhor, não só na beleza como na voz. Tá bom, Newton. Vamos lá, pessoal, vamos para terminar aqui, só o pessoal que está entrando agora. Delmira dos Santos, boa tarde, estou na rua. Não poderei participar, estou ligado espiritualmente a vocês e assistirei depois. Deus abençoe. Tamo junto, Newton Júnior. Tatiana Marques, boa tarde. Pessoal, vai entrando, deixa eu ver se tem mais. Aline Renata. Sim. Tá, e boa tarde. Rose Amorim. Queridos, Alcina! Saudades, Rose Amorim. Tá aí o pessoal, tá vendo? Ana Dutra. Como glicose posso fazer tratamento para minha diabetes tipo 2 glicose, está dando alta. Vai dar tudo certo, Ana, fica tranquila, tá bom? E o sorriso da Marisa Fente Pérez, brincando sobre a presença dela. Vamos lá. Gente, o assunto hoje é a influência dos espíritos, né? Isso. Nos fenômenos... Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Vamos assistir o vídeo. O vídeo eu acho que tem 1 minuto e meio só, é um vídeo pequeno. Assistam, vão chamando o pessoal para participar. Perguntas, a gente sabe que esse assunto, a gente pode lembrar de determinadas situações que ocorreram aí no mundo, né? As tragédias, as famosas tragédias, os fenômenos, por exemplo, de tsunamis da vida aí, né? E eu não vou botar ela não pode deixar, não vou te embaraçar, tá bom? As minhas perguntas vão ser leves. Eu só faço pergunta complicada para o Newton Júnior, para você. Acho bom. Tá bom? Boa tarde a todos. Regina Iglesias, para terminar.
Boa tarde a todos. Alcina Medeiros, meu imenso carinho por ti, cheio de coraçãozinho. São fãs da Alcina Ela Medeiros. é a mãe do Sei quem é. Tá bom? Do Wilson. Isso aí. Vamos lá? Prestem atenção e depois façam perguntas, participem. Vamos ao vídeo sobre esse assunto. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Perguntas 536 a 540. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos sempre têm o homem por objeto? Algumas vezes, eles têm o homem como razão imediata de ser. Na maioria dos casos, entretanto, têm por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas. Porém, sabendo que os espíritos têm a ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerciam certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Evidentemente, e nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam aos fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem, conforme suas atribuições. Ok. Então vamos lá, Alcina? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar. Não foi todo, né? Foi. Não foi não. Parou. Em 537 a pergunta. Isso. Vamos lá. Então, boa tarde primeiro, né? Então, eu primeiro quero falar, né? Porque como eu vou trazer algumas colocações desse estudo sobre essas perguntas, fazendo alguns links com outras perguntas, e eu consegui isso tudo, foi num estudo que eu fiz agora durante a pandemia, com o professor Simão Pedro de Lima. Então, ele fez desde abril do ano passado, 2020, 2020, ele começou pelas leis naturais, depois ele foi até o último, depois ele voltou no primeiro, e terminamos domingo passado. E então aí eu fui anotando, né? Então por isso que eu vou trazer que traz muito para a gente entender cada resposta que eles deram, né? Então, nessa primeira pergunta aqui, né, que ele fala da 536, né, quando os grandes fenômenos da natureza, então ele fala que tudo tem razão de ser, que tudo tem o seu motivo, né? E depois, essa 536A, né, ele diz, né, dessas modificações que estão acontecendo. Então, ele diz assim, que a maioria das vezes não tem nada a ver com o homem, né?
ele não é o homem, não é a relação principal, como ele responde ali, e sim o equilíbrio físico do planeta Terra. Então, quando a Eles gente ocorrem por causa do equilíbrio do planeta. Exatamente, o equilíbrio, que nem quando tem os tsunamis, os terremotos, que é a movimentação das placas tectônicas, né? Então, é a necessidade, porque o nosso planeta ainda está em fase de construção, ainda está de melhoramento, né? Então, para a gente passar por regeneração, ele precisa ter algumas alterações também. Precisa ter uma sacudida, né? Realmente precisa sacudir. E nesses momentos, né, muitas vezes, né, nesses momentos, o homem está dentro, incluído nesse contexto. Né? Então, por exemplo, quando tem um tsunami ou um terremoto, há muitos desencarnes de espíritos que necessitam daquele tipo de desencarne. Então, os espíritos já sabiam que ia ocorrer esse acontecimento, esse fenômeno, eles já sabendo, colocariam pessoas que naquele momento... Exatamente. A gente tem no livro No Consolador, de Emmanuel, né? Ele tem a pergunta que diz assim, a 250 do Consolador: como se processa a aprovação coletiva? Então, Emmanuel responde assim: na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as variadas mutilações no quadro dos compromissos individuais. Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, um desastre de avião, e a pessoa que vai, ela atrasa, perde o horário, e ela não embarca. E aí tinha um cara lá tem até um nome que a pessoa fica na lista de espera. E ele vai, e ele morre. Então, aí fala assim, nossa, que sorte de um e que azar do... Não tem nada de sorte, nem de azar, e nem de coincidência. Simplesmente aquele espírito é que precisava estar lá naquele momento. Entendi. Né? Então, o Emmanuel deixa agora, assim bem claro. Só para esclarecer para quem está assistindo, é claro que muita gente sabe, né? Exatamente o que você está falando, mas para quem é leigo, não tem o acaso. Assim, eu, sem querer, eu estava ali no meio, né, daquele tsunami. Não tem acaso. Vamos deixar bem claro isso. É uma orientação, né, uma intuição. Eles atrasam o nosso... o relógio que não desperta, um mal súbito que você tem, um atraso no trânsito, enfim, algum motivo que tem que você não vai e aquele que vai no teu lugar é que precisava estar realmente ali. Então, a gente ele diz aqui, né, porque isso transcorre, né, essas movimentações da natureza para o equilíbrio da própria natureza, né? Ou até muitas vezes, né, a gente faz esses arranjos, né? Essas movimentações são para restabelecer, muitas vezes, aquilo que nós estamos destruindo. Então, a natureza ela se coloca para poder se refazer daquilo que nós... Então, por exemplo, a gente está vendo aí, né, que tantas queimadas, tanto desmatamento, né, tanta construções à beira de rios, então destruindo todas as coisas. Então, o que está acontecendo? Né? O aquecimento global, a falta de chuva, então, aí a falta o homem de... que está interferindo. Então, o homem está interferindo e a natureza está respondendo. Então, a falta de chuva é um castigo de Deus para os homens? Não. A falta de chuva é um fenômeno natural da natureza reagindo àquilo que nós estamos fazendo. Entendi. Olha, a Rose Fernandes está perguntando para você assim, então é uma intuição que a pessoa tem para não embarcar? Às vezes, sim. Às vezes, ela tem intuição para não embarcar. Às vezes, ela não dá ouvido para a intuição, então o que acontece?
o carro que quebra, o trânsito que... Ela recebe a intuição, mas aí ela não liga. Ela pode mas não... aí acontece outra coisa. Exatamente. Se ela não... Ou então, é aquele único que se salva com escoriações. Como já aconteceu, Como né? tem muitos, né? Ou muitos que, por exemplo, quando a gente vê aquele caso do avião da Chapecoense, alguns se salvaram em situações precárias, né? E que depois de 1 ou 2 anos vieram a morrer de outras coisas. Tem um caso conhecido desse da Chapecoense, daquele jornalista, né? Sim, é dele que eu lembrei. O radialista, né? Sim. Que ele se salvou do avião e depois morreu do coração 1 ano, 2 anos. 1 ou 2 anos depois. Então, assim, ele não tinha que morrer daquele, né? Mas de outras coisas, né? Então, tem mais uma pergunta aqui. Pode atender, não? Pode. Vamos lá. A Delmira Ciccone Mouti está perguntando: reparei que muitas pessoas reclamaram de dor de cabeça. Teria a ver com terremotos acontecidos? Qual a proporção, distância para causar sintomas, mesmo que seja distante? A pergunta seria apenas uma curiosidade minha. Gratidão. Essas pessoas disseram que tiveram dor de cabeça, se por teria isso que não foi? Teria a ver com terremotos acontecidos. Então, Delmira, é isso que você está querendo dizer? Que essas pessoas tiveram dor de cabeça e acabaram não indo? Né? A distância para causar sintomas. Não, eu estou falando que alguém pode ter passado por um terremoto e talvez numa outra existência ressentido dor de cabeça por causa disso. Olha... É difícil, né, Delmira, você afirmar uma coisa exatamente. Dessa. Eu não gosto muito acho que é. É o achismo, né? Eu sou meia... Eu tenho um pouco... Mas se você leu alguma coisa sobre isso... Pode ser. Nos diga, mas realmente... Eu não sei. Eu não tenho conhecimento. Você vincular uma coisa a outra. Eu não tenho conhecimento. Que pode acontecer de alguns sensitivos, né? Médiums, né? Pessoas que tenham algumas sensações, alguns pressentimentos antes de acontecer o terremoto, uma coisa violenta, isso pode acontecer, porque nós estamos dentro de um mesmo, como a gente diz, né, do mesmo fluido cósmico universal, né? Banhados por eles. Então, aquilo que vai acontecer lá, você não sabe se você trabalhou junto, se você está se preparando para trabalhar naquele resgate durante o plano espiritual, se foi retirado de você. Enfim, tem N suposições. Então, isso pode acontecer. Agora, afirmar que todos que tiveram dor de cabeça foi por causa disso, eu não saberia dizer. Aí não daria para dizer. Eu, por exemplo, eu não saberia dizer. Né? Então, continuando aqui, né, que nem ele diz, nessa 536A tem muitas perguntas linkadas. Né? A 536A, ela pergunta assim: esses fenômenos sempre visam ao homem? E aí ele responde, né? Algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionado ao homem, que foi isso que a gente estava falando. Então, aí a gente tem algumas perguntas linkadas, né, do Livro dos Espíritos. A pergunta 728, ele pergunta assim: a destruição é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição é uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Ou Esse seja, é o capítulo da lei de destruição. Da lei de destruição, capítulo das 5 leis morais. Das leis morais. Que é uma coisa questionável. Até hoje o pessoal fala: como é que tem uma lei de destruição, né? Mas é necessário. Várias leis, né? Então, isso é que é interessante, fazer esse link, que é para você poder entender, né? E aí, depois ele pergunta, né, na 731, por que ao lado dos meios de conservação, a natureza, ao mesmo tempo, colocou os agentes destruidores? Né? Os espíritos respondem: o remédio ao lado do mal. Já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, assim, a gente tem uma coisa que é aparentemente, que nem, por exemplo, um tsunami, um terremoto, é algo terrível. Sob embaixo, né? Sobre a Terra, né? Mas sob, né? Lá nas placas, ele é extremamente
necessário. Necessário, entendi. Necessário. Entendeu? Agora, então, diga. Não, eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Você sabe, o pessoal está acostumado a ver essa questão do terremoto, mas e ligando e vinculando ao que os espíritos falam sobre o equilíbrio. Sabe-se muito bem, por exemplo, que na Califórnia, né, que é um estado dos Estados Unidos, está sobre uma placa, está sobre uma divisão de placas, que chamam Andrews, né? Chama-se Andrews. E que sabe-se, todo mundo sabe que aquilo vai ser destruído, que aquilo ali vai ter um terremoto. Em algum momento vai ter. E o povo que está lá? É exatamente isso que eu falo para você. O povo continua lá, está tranquilo, a gente não sabe nunca quando vai acontecer isso. Sim, sim. E aí? Aquele povo pode jamais sofrer alguma consequência, eles podem desencarnar antes, eles podem mudar de cidade, eles podem não estar lá. Então, assim, se a gente for pensar nisso, a gente não vai viver em lugar nenhum, não vai fazer nada, né? Mas... Porque isso dá uma certa neura. Você sabe que eu estava contando para ela aqui em off, que eu assisti, né? Eu vi todos os tsunamis que ocorreram, né? Do Japão, todos eles. Sim. Né? Aí eu passo ali na praia, eu fico imaginando o tsunami. Não sei se você que não tem praia, você talvez não tenha essa ideia. Mas você fica olhando assim, você fala assim, meu Deus, se tivesse um tsunami aqui, o que seria? Não, né? Negócio não pensar. Dá um negócio, dá uma aflição. Não pensar. Porque é muito difícil, né? É muito difícil. Deixa eu fazer mais um link aqui. O Newton está só fazendo um comentário rápido. Fala. Ele falou assim, a Terra, assim como nós, está em processo evolutivo, Sim. atendendo à evolução do sistema solar. Isso. Estamos atrelados uns aos outros. O planeta se ajusta. Assim como nós, os espíritos, estaremos nos ajustando e, com isso, nosso organismo. Exatamente. É isso aí. Aqui, a pergunta dos flagelos destruidores, né, na 737, com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Essa eu acho excelente. Os espíritos respondem assim, para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhes apreciar os resultados. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais profundamente uma ordem melhor de coisas e, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. E aí ele manda ir para 744, que é pequenininha. Qual o objetivo da providência, no caso de Deus, tornando a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo, por resultado, a subjugação? Subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. Então, assim, a gente percebe que, por mais que a gente... não, eles são bem claros aqui. Tu vê aqui, olha aqui. Vos chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. Então, assim, o prejuízo é para nós. A destruição é nossa. Mas no sentido de Deus, no sentido de lei divina, no sentido de natureza, ele não tem nada de destruição. E com isso, quem progride no tranco somos nós, né? O ser humano que persiste, que fica ali marcando o passo. Então ele te empurra para poder se levar para frente, para as coisas caminharem. Exatamente. Né? Exatamente. E aí na última pergunta, né, na 740, numa antes, na 538, que eu acho muito legal, que eu acho que eles não falaram lá, mas tudo bem. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita,
São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que o foram? E aí, ele, nessa coisa aqui, o Simão Pedro, nessa pergunta, o Simão Pedro, tanto nessa como na 538A, né? Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Então, ele diz, segundo o seu papel, for mais ou menos material ou inteligente. Então, de acordo com o fenômeno, a influência de espíritos evoluídos ou inferiores. E aí a gente lembra da passagem de Jesus acalmando a tempestade, né? E ele está lá nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, né? Então, no de Mateus, né? No capítulo 8 de Mateus, a passagem é a seguinte, né? Quem tiver curiosidade, Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Tem no Marcos, capítulo 4, 35 a 41, e no Lucas, capítulo 8, 22 a 25. E aí, o que é essa do acalmar a tempestade? Então, eles estão dentro de um barco, os apóstolos e Jesus. E Jesus está dormindo na proa, lá atrás, está dormindo lá, quietinho. Eu lembro dessa passagem. E aí começa a tempestade, invadir o barco, e os apóstolos... O pessoal fica desesperado. Fica desesperado, e Jesus continua lá no seu soninho, na dormindo. Tranquilidade dele. Aí os apóstolos vão lá, Jesus, olha, vem, ajuda aqui, não sei o quê. Aí ele olha para eles assim, muito sério. Olha, aí se vira para a tempestade, né? E manda ela se acalmar, se aquiete, se cale. Aqui ele diz até assim, ó. Deixa eu ver se eu achei. Ele, porém, dormia, aproximando-se, despertado. Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Nossa Senhora! Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E maravilharam-se os homens, dizendo: que tipo de homem é este, que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Então, se a gente for ver, ali, o que eles nos explicam? Que os espíritos, né, eles agitam, né, eles trabalham nesses fenômenos, né, os espíritos. E aí, Jesus, com a sua superioridade, né, ele vai lá e acalma. Acalma quem? O mar e o vento? Não, porque ele não derrogaria as leis da natureza. Jesus não derroga sim, ele não vai contra nenhuma lei da natureza. Então, ele não poderia acalmar o mar nem os ventos. Ou ele sabia que naquele momento ia acalmar? Mas ele acalma os espíritos que estavam ali intervindo naquele fenômeno. Ok, entendi. Entendeu? E aí a gente diz assim, só para completar aqui, depois a gente fala o restante aí com o pessoal. Aí ele diz assim, por que é que a gente vai confiar de que eles intervêm na natureza? Como é que a gente acredita nisso? E aí a gente pensa assim, nós não interferimos na natureza? Interferimos. A gente, quando precisa de chuva, a gente não tem aqueles... tem umas máquinas agora que aproximam as nuvens para cair água ali naquele lugar. A gente não tem os aviões que jogam não sei o quê. Isso. A gente não faz alteração das plantas, modificando geneticamente. Isso. Então, se nós interferimos, por que os desencarnados não podem interferir também? Tem lógica. Né? Então, assim, é para que a gente pense. Né? E no livro dos Espíritos, né? A gente aí nessas perguntas e nessas outras que são linkadas, eles nos confirmam de que há interferência dos espíritos movimentando. Acho que foi na aula passada que também a gente falou sobre
os fenômenos que a pessoa corre para debaixo da árvore, Isso, e aí foi ela vai falado. morrer. O Newton falou. ele Então, falou isso, é tudo isso. Então, o raio iria cair naquela árvore mesmo, independente da pessoa estar lá embaixo ou não. Agora, ele é intuído para ir até aquela árvore para poder passar por aquilo que ele precisa, no caso ali, desencarne, ou por apenas algumas coisas. Enfim, e é bem por aí. Eu só queria que você reiterasse essa questão dos espíritos que manipulam esses fenômenos. Qual é a categoria desses espíritos? Qual é a categoria? Então, como diz aqui no Livro dos Espíritos, né? Eles, vamos lá na resposta. 538A. Esses espíritos, que é os que interferem, pertencem a ordens superiores ou inferiores na hierarquia espírita? Resposta dos espíritos. Segundo o seu papel for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as ações materiais são sempre de ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Quer dizer que aqueles da tempestade, no exemplo de Jesus, eram inferiores? Sim. Inferior não é mal. Tá, entendi. Importante a gente dizer isso, né? Não é mal, né? Não é espírito mal. Ele não é nem bom nem mal. Mas, assim, quando a gente diz espírito superior, né? Espírito inferior, né? Não é que ele seja mal. Ele está usando aquilo que foi pedido para ele fazer. Ou ele já se propôs a fazer aquilo, então ele vai dar complementação. Entendeu? Tá certo. Pessoal, vamos participar aí. Cadê o... Vamos aproveitar que a Alcina está aqui hoje, né? Que é uma raridade, deve voltar daqui a 2 anos. Que é uma raridade a Alcina estar aqui. Façam perguntas para ela. Ela falou que está doidinha para responder todas as perguntas. Então, pode fazer pergunta sim, tá bom? E tem um comentário aqui da Karen que não tem muito a ver, porque falaram de dor de cabeça, ela até quer aproveitar e falar. Ela falou que ela tem dor de cabeça há 20 anos e ela não consegue curar. Diz que está difícil. O que a gente pode falar para ela, usando um pouco do atendimento fraterno aí? Está há 20 anos com a dor de cabeça e ela não consegue curar. O que você falaria para uma pessoa que está passando isso? Eu primeiro diria para a pessoa procurar o atendimento médico. Sim. Provavelmente ela já deve ter procurado. Então, assim, nesses 20 anos, ela deve ter procurado. Nada de ficar se medicando por conta própria, né, o que é um grande erro, principalmente dor de cabeça. Qualquer dor, mas a dor de cabeça, os médicos dizem, se você tem dor de cabeça, alguma coisa não está legal. A dor de cabeça é uma reação a uma ação, é alguma coisa que não está legal. Né? Então, assim, você tem que procurar a causa daquela dor. Né? Agora, procurou as causas e não tem. E aí? Aí você vai ao lado espiritual. Que é um procedimento certo, né? Aí você primeiro descarta toda a questão física. Exatamente. E depois você vai para o lado espiritual. Porque assim, se você for uma pessoa tensa, uma pessoa nervosa, uma pessoa... Que nem, por exemplo, eu falei para o Zé, né? Que hoje eu estou com uma dor de cabeça, sim, mas do quê? De estar aqui. Tá certo. Né? Então, assim... aí a hora que acabar aqui o trabalho, que eu for para casa, ela vai embora. Uma que os meus amigos aqui já me dão um passe, já me ajudam a dor de cabeça ir embora. E outra porque a tensão nervosa acabou, então a gente não precisa mais, a causa deixou de existir. Então, assim, se você é conhecedora da doutrina, simpatizante, procura uma casa espírita que esteja fazendo um atendimento fraterno, né? Ou essas casas, na nossa casa tem, né, os atendimentos dos tratamentos, né, de segundas e quintas, então entra nas nossas... aí tu fala, porque eu não sou muito boa para falar assim, eu não sei falar nas redes sociais, porque aí você vai encontrar, muitas vezes, o tratamento espiritual. Né? Porque às vezes é um emocional em desequilíbrio, às vezes é uma necessidade
do E trabalho pode ser algum mediúnico. processo que está no perispírito também interferindo? Pode ser um monte de coisa. Então, assim, tem que buscar resposta para isso. Tá Primeiro certo. o médico, depois o espiritual. Ou os dois juntos. Que geralmente é o mais indicado, né? Sim, Você fazer sim. um tratamento físico Sim, e um tratamento espiritual. os dois juntos. Hoje em dia não dá para você descartar essa questão espiritual, né? Sim. Você tem que trabalhar também. Você já vai, olha lá, o Nilton está até falando assim, existe, muito interessante, Nilton, o que você está falando, existe um estudo com relação ao acúmulo de ectoplasma. Isso. Nós temos falado isso aqui durante a cirurgia espiritual, né? Isso. Porém, como a Alcina falou, é importante o médico. Porque assim, quando você tem um excesso de energia guardado, e aí você não precisa ser espírita. Você não precisa estar trabalhando dentro da casa espírita. A doação de ectoplasma é a doação da tua energia vital. Vou dar 2 exemplos. O Nilton Júnior está falando de transtorno de ansiedade. Eu falo de fibromialgia, por exemplo. Sim. Fibromialgia é uma doença totalmente vinculada ao excesso de ectoplasma. Sim. Né? Que, inclusive, para quem não tem fibromialgia, sabe que a dor ela não se mostra somente num local. Não, ela vai espalhando, ela percorre o corpo todinho. Exatamente. E os médicos não encontram. E dor de cabeça, muitas vezes, A Lady Del, que é a Delmira, está falando que é acúmulo de pensamento também. Sim. Acúmulo de pensamento dá dor de cabeça, viu, gente? Gente, o que é essa dor de cabeça que eu fiquei aqui? Ficar pensando... Fui estudar. Porque foi pego na última hora. Então, fui estudar, fui ver, aí fico pensando se vai dar certo, se não vai. Então, assim... Que é o tal do transtorno de ansiedade, né? Sim, da ansiedade ele está falando. Sim. Exatamente. E aí você entra uma série de fatores, né? Exatamente. A questão como que é o nome? Quando você altera, né? Quando tem alteração... Esqueci o nome agora, depois a gente lembra. Perfeito, José Nilton está falando. Perfeito, é isso. A questão da adrenalina, por exemplo, sim. Entendeu? Por exemplo. Os hormônios, né? Os hormônios. Os hormônios. A questão dos hormônios. Os hormônios fazem essa alteração, dão essa alteração, né? Sim. Então você fica mais nervosa, você fica mais... Isso acontece. Sim, e a gente aí vamos falar naquilo que a gente também acredita, né? Que a doutrina nos fala, né? A tua ligação vibratória com espíritos que estejam passando por necessidades, por angústias, por problemas. Então, aí a gente vê assistir muita televisão com notícias ruins, ler muito jornal com notícias ruins, falar muito sobre notícias ruins. Então, você tem um acúmulo de energias negativas que vão refletir de alguma forma. Talvez o teu caso, o teu ponto sensível seja a dor de cabeça. Né? Tem certeza. Pessoas que é o estômago. Tem pessoas, enfim, cada um tem um problema, né? É isso. Gente, vamos fazendo perguntas. Nilton, se quiser fazer mais alguma consideração, tem mais aí? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Estamos abertos a perguntas aí, ó. A Lady Del está falando aqui, ó. Creio que a pessoa tem essa dor crônica, talvez, porque já esteja acostumada a querer controlar. A controlar tudo. Também. Pessoa que é muito controladora, perfeccionista. Então, assim, são N's. E aí, no caso, ela tem que... É isso que eu falo, procurar a orientação médica. Porque aí o médico vai ver, vai fazer os exames, não dá nada... ela vai procurar, ele vai encaminhá-la para um outro departamento, uma terapia, né? Enfim, mas é aí a pessoa que tem que ver. E o atendimento fraterno vai lidar também nisso. Então, tem algumas casas que já fazem esse atendimento, seja online, seja presencial. O passe espírito, ele ajuda para melhorar a dor de cabeça? Sim. Mas se for físico? O que tem? Se for uma questão física, a dor de cabeça... Ela pode aliviar e não... Porque assim, Zé, porque a pessoa precisa descobrir de onde vem a dor de cabeça. Então, por exemplo, se não é nenhum problema na cabeça,
ela pode tomar um passe e aliviar muito aquela dor. Mas o motivo, por exemplo, ela está com uma dor de cabeça porque ela está com uma infecção de ouvido e está com uma pré-febre, então, ou uma gripe que vai vir. Então, ela tem aquela dor de cabeça enjoada, né? Aquela dor. Ela toma um passe ou dá um autopasse, né? E melhora a dor de cabeça, porque ela atacou o efeito, não a causa. Mas depois vai voltar de novo. Tá legal. Gente, deixa eu só passar fugindo um pouquinho do assunto. Não, tudo bem. Tá? A gente vai ter esse final de semana o Renato Prieto com o Jorge Versilo, todo mundo está sabendo, Jorge. O Renato vai falar de espiritismo, tem a ver frases espíritas, e depois o Jorge toca e vão fazer um lindo. Vai ficar maravilhoso. E aí eu pergunto para você quer assistir? Você quer assistir? Daqui a pouco eu vou dar oportunidade para você assistir, tá bom? A gente vai fazer um sorteio hoje. Se interessar você, fica ligado, não saia daí. Você vai poder assistir, você vai assistir na sua casa, você assiste através do notebook, ou do celular, ou do tablet, você pode espelhar na sua TV. É um show inédito, porque ninguém fez até hoje no Brasil um show misturando espiritualidade com música, tá bom? As duas coisas, e com dois ícones, né? Um do movimento espírita e outro da música, que é o Jorge Versilo, tá bom, gente? Se interessar vocês, permaneçam aí. Vamos continuar mais um pouquinho. Eu até achei uma coisa aqui importante, que ia passando. Na pergunta 540, eles perguntam se os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido. E aí os espíritos respondem uma coisa muito interessante que a gente até conhece. Uns sim, outros não. Então, uns têm conhecimento, outros apenas por instinto. Aí ele faz uma comparação. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem surgir no mar as ilhas e os arquipélagos, que são os... esqueci o nome, eles não vão falar aqui. Depois, alguém deve lembrar aí, pode ajudar aí. Aqueles os animaizinhos que formam aqueles coisas que... Marisco? Não é marisco. Lembra? Bom, vamos continuar aqui. Acreditais que não há nisso um objeto providencial e que essa transformação na face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas. Então, eles estão lá no começo da cadeia, né? Entendi. Enquanto vão provendo as suas necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Aquela construção daqueles arquipélagos que eles vão fazendo, que as pessoas até andam em cima, que tem no fundo do mar, como é que é o nome? Algas. Não é algas. Tem as algas também, mas aqueles que fazem até ilhas. Lá no nosso norte e nordeste tem muitas, esqueci o nome. Que ficam grudadas. Sim, esqueci o nome. Mas é tipo marisco, não é? Não? Mas não é marisco que eles chamam, tem um nome certo. Pois bem, da mesma maneira... Corais. Os corais. Muito obrigada, os corais. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saber. Primeiro executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral, que é a nossa evolução, né? Entendi. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou no átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto.
Então, assim, né, eles explicam tudo, depois eles dizem no final, eu expliquei tudo aqui, mas vocês ainda Não vão captar. não vão captar. Porque o que acontece, né? Então, aqui, o que eles estão explicando? Aquela coisa, né, de que primeiro nós somos princípio inteligente e nós fazemos parte do mundo mineral, depois vegetal, depois animal, para depois passarmos para o mundo hominal, como diz o Emmanuel, que usa essa palavra hominal, né? Então, essas passagens, você ainda está como princípio inteligente. Você ainda não é espírito. Você ainda não tem uma consciência feita, né? Despertada. Então, você vai sendo usado por Deus, pela natureza, para você ir, e naquele uso, você vai desenvolvendo essas tuas características que vão servir para o depois. Estão perguntando dos elementais, Heloísa. Exatamente. Os elementais são usados nesses fenômenos Sim. da natureza? Então, é isso que ele diz aqui na resposta 607. Eu vou lá, tá? Não tem problema. Vamos lá. Na 607, 607A, né? Que é que eles falam, né? Porque esses seres elementais, né? Eles não... são esses seres que ainda não se percebem como individualidade. Então, eles não têm essa individualidade. Não, esses seres elementais, não. Eles ainda fazem parte. Então, a pergunta 607 e 607A, eles vão dar a resposta sobre esses elementais. Esses elementais são o quê? Manipulados pelos espíritos? São ainda aqueles espíritos que ainda... Parecem que eles têm essa individualidade, né? Pelo menos no popular que a gente vê, a Heloísa deve confirmar comigo, Heloísa, a gente escuta, né? Que eles têm uma certa individualidade. Não tem, então? Então, ele diz assim, que esse mundo que antecede a individualização dos espíritos, estamos longe de conhecer e de entender. Ok, tá. Entendeu? Então, assim, ele inclusive, quando ele deu a explicação, né? Deixa eu ver aqui, na 607. Foi dito que a alma do homem, sua origem, está no estado da infância na vida corporal. Então, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida onde o espírito cumpre essa fase, né? Então, ele diz, numa série de existências que precede o período a que chamais humanidade. Então, quando a gente é princípio inteligente, a gente vai lá mineral, vegetal e animal. E aí, nesse elo perdido, que é entre o homem entre no caso, o animal e o homem, e o hominal, no caso, o homem, ele não é feito aqui na Terra. E como ele não é feito aqui na Terra, são raros os espíritos que passam pela Terra. E ele diz assim, na 607A, a alma pareceria, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Então, os espíritos respondem, não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É de alguma sorte um trabalho preparatório, como a da germinação, em seguida a qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se transforma em espírito. Entendi. Né? É então que começa para ele o período de humanidade, com ele a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal, a responsabilidade dos seus atos, enfim, e aí ele vai, né? Crer que Deus teria podido fazer alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Eu tenho uma dúvida para o pessoal. Assim. Olha, vamos imaginar que eu estou aprendendo, né? E a minha dúvida, na realidade, é a dúvida de várias pessoas. A gente sabe que os elementais, eles são... A gente tem uma história de brincalhões, de zombeteiros, de brincalhões. Isso. Né?
Esses elementais, então, no caso, quando eles são brincalhões, eles não têm certa individualidade? Eles já têm a individualidade, mas eles estão muito próximo ao... É quando eles estão começando essa individualidade, essa consciência. Estão começando. Eles estão começando. Portanto, é isso que ele diz aqui na resposta. Olha o Newton falando aqui, ó. Olha que interessante, Vamos ver pessoal. se o Newton... O Newton fala assim, os elementais são o elo entre o reino animal e o hominal. Seres que estão se preparando para encarnar. Exatamente. Exatamente. Que é aquele elo perdido e que a gente não conhece porque porque eles não são feitos aqui. Normalmente, eles não são feitos aqui na Terra. Tem uma dessas respostas aqui no livro dos Espíritos, que eu não sei qual é. Pergunta cabulosa. Tem elementais no centro espírita? Não. Tem algum elemento no centro espírita? Algum elemental? Porque você veja o que o Newton diz. Os elementais são o elo entre o reino animal e o hominal. Isso. Seres que estão se preparando para encarnar, começaram o tempo de encarnação, né? As suas reencarnações. Então, eles já são espíritos, né? Eles deixaram de ser princípio inteligente, já são espíritos, mas ainda são aqueles espíritos, como ele diz aqui no livro, eles dizem aqui, ó, que essa transformação... A nossa querida Rosa Murim está falando aqui, animais no último grau. Aqui ele diz aqui, olha, quer ver? Ele diz assim, ó, surgir o mar, as ilhas, lá. É que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral. Então, são, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, né? Enquanto vão provendo as suas necessidades e sem se perceberem que são instrumentos de Deus. A Rosa Murim está falando lá, creio que transitando do instinto para a intuição, da intuição para a inteligência, é isso? Transitando do instinto, da intuição para a inteligência. Mais ou menos, porque nós continuamos com instinto, com intuição e inteligência. Como ser, como espírito, nós continuamos. Mas eu acho que eu entendi o que ela quer dizer. Ela quer dizer que enquanto nós somos, quando a gente está nessa última fase de animal, né, a gente é só instinto. A gente é só instinto. Né? A gente não tem raciocínio, porque a gente não tem... Que nem a gente... Eu não sei se foi o Newton que falou sobre isso ou se foi numa dessas lives que eu vi. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. O cachorro, você bota um cachorro na frente... Fala o cachorro, que é o que está mais próximo da gente. Tá. Bota um cachorro na frente do espelho. Ele olha e ele sabe que o que tem, que está refletindo, é um cachorro. Mas só que ele não sabe que é ele. Ah, sim. Então, é isso que... Por quê? Ele vai procurar aquilo, como instinto, ele vai procurar, mas ele não tem ainda a intuição e nem a inteligência, e muito menos a inteligência, para saber que aquela imagem é dele. Entendi. Entendeu? Olha lá, o Newton está falando, a Heloísa está falando que são espíritos primitivos, muito primitivos. Muito. O Newton está falando que estão começando a conhecer a razão. Isso. E aí, completando, deixando de ser extremamente instintivo. Isso. Porque o que acontece? Quando a gente passa para a nossa evolução encarnatória, né, a nossa evolução como espírito, nós vamos nos afastando do instinto. O instinto vai ficar limitado às nossas necessidades físicas. Então, o dormir, o comer, o ter medo, né? O fugir, né? São instintos necessários à conservação do nosso corpo físico. Entendi. Né? E nós vamos nos aproximando, nós vamos caminhando para o lado da moralidade, que é, no caso, da inteligência, da moral. A Rose Amorim está falando aqui. Sim, passamos por cada etapa, e a experiência adquirida fica em nós. Sim. Há uma palestra fantástica da doutora Irvênia, acho que eu assisti essa palestra que ela está falando, sobre isso. Vou procurar e mandar para o Zé. Acho que eu já vi. A Irvênia Prada, ela é muito... Ela tem como ela é veterinária, e ela é uma das maiores
conhecedoras, estudiosas desse lado do desenvolvimento do espírito, como a gente diz, do átomo ao arcanjo, né? Então, ela é fantástica, ela é fantástica. Manda Só sim. para aguçar para vocês... Ela não está no grupo do NED? Manda lá para o grupo do NED. Manda para o grupo do NED, Rose Amorim. Manda para o grupo do NED, Rose. Só queria falar uma coisa para você, que você citou a Irvênia. Isso. Nós vamos ter a Semana Espírita aqui de Santos, que nós somos da USE, né? Isso. E nós é que vamos produzir, né? A produção é nossa aqui da JM Vídeos. A Irvênia vai vir dia 20 de outubro, às 20 horas, ela vai vir. Vai ser via internet, sim. Tá? Vocês vão poder assistir a Irvênia aí, dando uma entrevista. É muito legal. A Irvênia é tudo que vocês acharem na internet. Irvênia Prada, doutora Irvênia Prada, é muito bom, muito bom. Dá para você entender muito, muito, porque ela faz os links do lado animal com os estudos doutrinários. O Nilton está falando coisa interessante aqui. Daí, verdadeiramente, começa a passar por provas e experiências através do livre-arbítrio. É aí que começa a encrenca. Com certeza. E que encrenca, viu? Porque aí fica por nossa conta. Porque enquanto está por conta da direção de Deus e das leis da natureza... Está tudo sob controle. Tudo sob controle. Quando o controle passa para as nossas mãos, aí não tem mais controle. Só para a gente... Ouviu, pessoal? A gente está encerrando. O Ricardo Luiz da Silva está falando: pessoas sensitivas ou empatas são médiums, correto? Absorvem energias negativas? A ideia é o ideal é desenvolver a mediunidade ao frequentar o centro espírita. Na postagem abaixo do Instagram tem algumas informações. Obrigado pela sua colaboração, Ricardo. Obrigada, tá aí, para quem quiser, tá aí, é só acompanhar aqui. O Ricardo, você deve estar... Isso aí. Ele deve estar falando por causa da dor de cabeça. Exatamente. Obrigado, Ricardo, pela colaboração. Pessoal, olha... através do estudo doutrinário, não é só através do trabalho mediúnico, mas através do estudo da doutrina espírita, nós aprendemos a lidar com essas energias, com essas que fazem parte do nosso mundo de prova e expiações. Nós temos... faz parte essas ondas negativas, esses lugares... mais difíceis, mais pesados. Então, o trabalho mediúnico, claro que é importante dentro da casa espírita, mas o estudo também o é. Porque sem o estudo, você não vai saber aproveitar o trabalho mediúnico. Perfeito. Gente, rapidamente, para a gente pegar nesse final, quero fazer uma proposta para você. Você quer assistir o Renato Prieto e o Jorge Versilo? Você vai se emocionar. Vou dar a chance agora, é gratuito. A primeira pessoa que me der uma informação aqui, é só você pesquisar em casa, rapidinho. Eu quero saber a data de nascimento do Renato Prieto. Eu quero dia, mês e ano. Vai, rapidinho, pesquisa. O primeiro que aparecer aí vai ganhar o acesso. Vale a pena assistir. É caro, o pessoal Vamos lá, pessoal, vamos lá. Enquanto isso, a Alcina faz as suas considerações finais aí. Então, eu acho assim, praticamente aquilo que eu falei para o Ricardo, realmente seria as considerações finais, né? O estudo eu sou meia suspeita, né? Eu gosto muito do estudo. Eu sei, deu para perceber que você gosta. Eu gosto muito do estudo da doutrina espírita. Eu gosto muito de estudar, de trocar informações, de pesquisa. Eu gosto muito. Mas também gosto muito do trabalho mediúnico. Eu também gosto muito... Você sabe que eu trabalho mediunicamente, eu trabalho nessa casa há já alguns aninhos, não vamos falar quanto que é. Opa, peraí, saiu o primeiro. Ricardo Luiz da Silva. 55? 11 de setembro de 1955, ou seja, 65 anos. Hein? 66. Vai fazer... Faz amanhã, 66 Vocês anos. entenderam por que eu pedi a data de nascimento dele? Porque ele vai estar no espetáculo amanhã. É o aniversário do Renato Prieto amanhã. 66, exatamente. A mesma idade então, que eu tenho. Ricardo, por favor, me passe o seu WhatsApp, o número do seu DDD WhatsApp, tá, Ricardo, onde você está falando,
eu vou passar as informações para você e o acesso do link. Você acabou de ganhar um acesso. Convide a família toda para assistir, coloque, espelha na sua TV, aproveite, você vai adorar o espetáculo, e é para isso que nós vamos ver agora uma chamada de 30 segundos do Renato Prieto. Sempre buscou a evolução do pensamento humano. Um compositor que sempre foi atrás dessa expansão do universo simbólico através das suas melodias, as suas letras. Dois artistas, duas consciências. Já imaginou assistir tudo isso? Jorge Versilo, Renato Prieto, num espetáculo chamado Mensageiros. Você adquire o ingresso nesse site aqui, ingressos.searajosé.org.br. Tem Pix, tem cartão, tem boleto, você pode. R$25 antecipado. Vamos ajudar? Vida longa, próspera e lúcida para todos nós. Amém. É isso aí. O Jorge Versilo deve ser fã do Star Trek, né? Eu já vi que ele fez assim, e eu gosto também, né? Ele me ganhou também por isso aí. Ricardo, por favor, me passe seu número do WhatsApp e ela vai fazer a prece, nós vamos encerrar. Antes de fazer a prece, eu quero só falar para o Nilton, que ele é muito engraçadinho, viu? Ele que não pense nisso, não. Você não viu, né, o que ele botou lá? Não vi. O que ele colocou? Ele disse que gostou muito, que ele vai tirar umas férias. Ó. Vai tirar férias nenhuma, Nilton. Nem pensar, meu amigo. Você está enganado, você vai sofrer muito aqui ainda. Os cutucões que eu não posso fazer isso com a Alcina, mas cada cutucão que ele... Porque o Nilton é assim, ele engata uma primeira, uma segunda, uma terceira, e ninguém segura. Aí ele começa a falar, eu tenho que dar um cutucão dele para ele parar. Eu não tomei nenhum cutucão, não sei se porque sou mulher ou porque não falei demais. Obrigado, Ricardo. Ele mandou pelo mensagem aí. Tá bom, Ricardo. Valeu. Eu vou pegar lá, tá bom? Vamos fazer a prece? Vamos. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra gente, de fundo. Convido a todos a uma prece, que a gente lembre também das pessoas que não puderam vir hoje, e daqueles todos, através da voz, que já faz o tratamento da Alcina Medeiros. Vamos lá. Vamos, então, fechar os nossos olhos. Respirar profundamente. Agradecendo aos nossos amigos espirituais, aos nossos protetores, a Allan Kardec, por ter codificado essa doutrina maravilhosa, a todos os nossos irmãos que estudaram na tarde de hoje junto conosco, fazendo considerações, perguntas, nos ajudando a entender melhor esta doutrina. Obrigada, Jesus, por teu infinito amor por cada um de nós. Que as nossas preces neste momento envolvam a todos nós que aqui estamos, a todos aqueles ao que os nossos pensamentos chegam nesse momento, aos nossos irmãos que não puderam ou que vão assistir a estes estudos em outro horário, em outro dia. Pedimos por toda esta humanidade deste nosso planeta Terra, em especial pelo nosso Brasil. Que todos nós possamos ter serenidade, equilíbrio, compaixão, amor por todos e por nós mesmos. Abençoa, Jesus, as nossas águas, derramando sobre ela os fluidos necessários a cada um de nós. Que estejamos juntos no próximo estudo. Em nome de Jesus, reunidos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.
Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Gente, deixa eu só parar a música. Eu queria dar mais um recadinho rápido, se vocês me permitirem. Falar de segunda, é isso? Exatamente. Segunda-feira. Em primeiro lugar, segunda-feira nós estaremos já à tarde, né? Isso. Já teremos a palestra de passe coletivo à tarde, tá? E eu gostaria de convidar aqueles que gostam, né, ou que querem vir à tarde. É muito importante a presença de vocês. Eu estou tentando localizar aqui para vocês. Eu queria mostrar para vocês o nosso companheiro que vai vir. Isso, ó, vai vir na segunda-feira. Ele é muito conhecido no meio espírita, tá? Muito conhecido. E eu gostaria de convidá-los para vocês assistirem o Alan Wilt. Ele trabalha com... Ele tem uma voz incrível. E é um amor de pessoa, né? É um amor de pessoa. Eu gostaria de convidá-los aí. Alan Wilt vai aparecer para vocês aí, ó. Esse aqui, ó. Na palestra de segunda-feira, às 20 horas, ele tem um trabalho muito bacana. Ele faz um trabalho de palestra com livros espíritos, com o Evangelho, e é muito conhecido. Ele não é tão conhecido na nossa região aqui, mas ele é muito conhecido no ABC, em São Paulo. Ele vai vir aí nos atender com todo carinho, tá bom? Então, vamos assistir aí, vamos aproveitar, porque não é só a música, mas é o conhecimento que ele vai trazer. E todo mundo fala que ele é um amor de pessoa. Todo mundo fala que ele é aquela coisa mais tranquila, né? Aquela serenidade quando você conversa com ele. Tá bom, gente? É isso. É importante que a gente lembre, né? Como está até escrito nesse daí embaixo, né? Nós temos um limite de pessoas para entrar, né? Vai na porta, será aferida a temperatura, né? Vai ser medida a temperatura. Controle total, limite, distanciamento. Distanciamento, uso de máscara é obrigatório. É obrigatório. Sem máscara não entra. E importante, não teremos a água fluidificada. Você pode Quem trazer quiser água. trazer, traz a sua garrafinha individual, e aí a pessoa leva depois, né, fluidificado. E mais uma coisa interessante, Heloísa, que está aí conosco, vai ser a pessoa que vai dar a palestra. A Heloísa que vai dar a palestra de Exatamente. Heloísa, obrigado, viu? A gente ainda não sabe o tema. Você precisa colocar para o pessoal assistir aí o tema. É verdade. Depois me passa, Heloísa, que eu esqueci o tema, tá, gente? Tema. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Sintam-se abraçados. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E até amanhã, né? Teremos aí o Renato Prieto. Aí, esse final de semana, teremos bastante trabalho aí. Isso aí. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.